Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Pronto para mais uma videoaula aqui no canal do professor Jonathan Alves? Mas antes, solta a vinheta aí. E aí galera, recadinho muito importante, antes de nós iniciarmos a nossa videoaula de hoje, galera, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, se inscrever aqui no canal do professor Jonathan Alves, isso é muito importante, deixar os seus likes nas videoaulas aqui no canal, tá? Isso ajuda os vídeos a circularem na rede social, a chegar a muitas pessoas, tá? Curta, deixe o seu like e compartilhe nas redes sociais essa videoaula aqui que vocês estão acompanhando de hoje. E não esquece de deixar o seu comentário ali, deixar o seu comentário sobre a nossa videoaula ali no comentário. Bora para a nossa videoaula de hoje, galera! Fala, galera! E aí, tudo bem com vocês, galera? Hoje, para a nossa videoaula, nós temos o título Conexões, Arte e Matemática. Uma mistura aí bem diferente, mas que vocês vão gostar aí da nossa abordagem dentro da nossa disciplina de arte, galera. Então vamos lá, galera. Objetivo do nosso estudo: compreender, entender, reconhecer os elementos básicos de composições visuais, tá? A ideia é relacionar e compor e identificar esses elementos básicos ali dentro da estrutura. Ponto de vista. Galera, então é assim, nós temos ali uma obra ali expostas, e aí eu quero que vocês analisem esse tipo de instalação, esse tipo de obra. O que vocês acham aí? Comenta aí os elementos, o que chamou a atenção desse tipo de obra. Analisa aí essa obra que está sendo exposta aí para vocês. Essa obra, galera, ela tem intitulada a instalação de Heimenbau oder Landficht, Índia, do grupo Haus-Hücker, de 1977, criada para a exposição de documentário de Kassel, na Alemanha, e tornou-se permanente. Tá? Ela foi montada ali para uma exposição que estava acontecendo, do artista, e ela acabou se tornando permanente, ela não saiu. Ela está nesse local até os dias de hoje, tá? No mesmo local. Então, não foi removida, tá? Essa estrutura de metal, essa arte do artista. Bem diferente a forma, né? A construção ali, bem detalhada. Ao observar uma imagem, notamos que alguns pontos podem nos atrair para determinada direção. Os artistas do Renascimento estudaram essa característica e criaram verdadeiros tratados matemáticos. Esse conhecimento proporcionou a construção de imagens em profundidade. Assim foram criadas imagens em perspectiva que, em nosso tempo, possibilitaram as imagens em 3D, com efeito de profundidade tão próximos do real que impressionam. Você já deve ter visto esses efeitos aplicados em videogames, filmes, sites e programas de televisão. Então, galera, a ideia do artista era trazer essa imagem de 3D, aprofundar a imagem, trazer uma aproximação, assim como nós observamos no nosso mundo atual, nas tecnologias atuais, dentro dos videogames, dentro dos filmes, sites, né, que visualizamos, assistimos, jogamos. Então, a ideia do artista era trazer uma profundidade dentro da imagem, dentro dessa obra, tá? Captação diferente. Para estudar como nossos olhos veem as imagens e como podemos representá-las por meio de pontos, linhas e planos, os artistas do passado utilizavam uma espécie de moldura como linhas para registrar as imagens e depois reproduzi-las. Durante a Renascença, o arquiteto e escultor italiano
Philippe Brumensky, de 1377 a 1446, desenvolveu vários experimentos, assim como foi essa primeira imagem aí que nós observamos no slide anterior, tá? Nós estamos dando continuidade no nosso conteúdo da nossa primeira e segunda semana, onde a gente aborda esses 3 temas ali da nossa fala, que são os pontos de referência da construção de arte, que é o ponto de origem, a linha e plano, que são as direções. Lembra que nós falamos na nossa videoaula anterior das formas geométricas, tá? Aqui, no nosso conteúdo atual, nós estamos falando sobre esses elementos e também identificando a moldura e característica e trazendo essa profundidade da imagem, tá? O elemento visual linha pode nos direcionar a pontos de fuga para algum lugar no horizonte. Trata-se da perspectiva linear, que proporciona a visão da profundidade em imagens, tá? Trazer a imagem de uma forma diferente, trazer essa reação. Na arte contemporânea, o grupo de artistas austríacos Hausrucker criou na cidade de Kassel, na Alemanha, em 1977, uma instalação de proporções gigantescas, para homenagear os estudos de artistas renascentistas. Trata-se de uma estrutura de aço com 31 metros de comprimento por 14 metros de altura e 16,5 de largura, em relação à qual o público pode se posicionar para ver as linhas e o ponto de fuga no horizonte. Observe a imagem na instalação a seguir, que é essa imagem que nós visualizamos ali anteriormente, tá? Se você observar na moldura, deixa o professor voltar ali. Olha lá, ó. Se você observar na moldura, ela tem umas linhas no meio da moldura. O princípio da leitura visual é a partir dessas linhas que estão estipuladas ali no meio da moldura, tá? A análise é a partir dessas linhas planas que foi esticada aí entre essas molduras. Perspectiva linear. Visão científica, matemática das aparências do mundo, que proporciona criar profundidades por meio de linhas e pontos de atenção, conhecida por povos antigos. Teve suas normas estruturadas no renascentismo, mudando para sempre a forma de construir e ver imagens. Um dos significados para a palavra perspectiva é ver através. Também temos definições que consideram as perspectivas como tudo aquilo que nossos olhos podem ver e alcançar. Então, quando nós observamos uma imagem, nós imaginamos o ponto de saída, de referência, os pontos planos, que faz a interligação das imagens, tá? E também aproxima ou dá a profundidade da imagem daquilo que está sendo exposto. Vamos lá, galera. Experimente ver o mundo dessa forma. Pegue uma placa de vidro ou acetado retangular e trace com a caneta hidrográfica um ponto e linhas. Uma linha horizontal no meio da placa, no centro dessa linha. Um ponto e outras linhas que saem de cada ponta do retângulo e vão se encontrar no centro, o ponto de fuga. E aí nós temos um exemplo dessa descrição que nós acabamos de fazer a leitura, para a gente entender melhor essa ideia de experimentar. Então vamos lá, ó. Observe ali na imagem, ó. Nós temos ali a imagem de uma ponte, e se você observar, lá no fundo da imagem tem os pontos de referência, que é o ponto de fuga, tá? E aí, a partir dele, nós temos as linhas vão estar em vermelho aí, tá, galera, na imagem, que são os pontos de fuga e de saída, a linha do horizonte, que está do lado direito, em cima ali, que passa entre as lâmpadas ali que trazem energia ali na ponte, na parte de cima superior, e as linhas de atração para o ponto de fuga,
que é uma linha que está logo abaixo, na parte aonde essa escora, onde é essa grade ali da ponte. Tá? Então, são esses 3 elementos ali. A ideia é que você faça uma atividade, busque uma imagem e trace essas referências de linhas, o ponto de fuga da imagem, e aí você observa você vira a imagem de uma outra forma para observar se os pontos continuam na mesma localização de referência, tá? E aí você vai entender essa questão. Se eu estou nessa posição aqui que vocês estão me vendo, se eu virar para o outro lado, o meu ponto de referência ele vai alterar a saída da visão e os pontos onde eu vou calcular essas linhas horizontais e as linhas e a linha de atração, que é o nosso ponto de fuga ali da imagem, né? Essa imagem, ela tem o título Esquema de Indicação de Perspectiva em Imagem do Pier na cidade de Palanga, na Lituânia. Tá? Então, essa imagem foi retirada na Lituânia, e aí traz essa referência bem característica daquilo que nós estamos debatendo e discutindo, essas referências do ponto e linha. Todas as obras artísticas que são criadas, antes do artista chegar no ponto final, ele traça essas linhas de referências, para depois ele vir finalizando e pintando. Tá? É que aqui nós temos, tá um pouquinho mais detalhado, onde está essas linhas em vermelho. Tá? O olhar dessa forma, ele é um pouquinho diferente do tradicional, quando a gente vai observar uma obra, uma imagem, uma fotografia de um artista. Vamos lá, galera. Dando sequência na nossa atividade, escolha uma paisagem e olhe através da placa, que é a parte onde você vai observar, onde você está colocado para observar aquela imagem. Procure perceber onde está o ponto de fuga, assim como nós vimos ali na imagem anterior. A linha do horizonte e as outras linhas. Em nosso exemplo, mostramos apenas um esquema básico, mas você pode traçar mais linhas na placa para mostrar aquelas que fogem para o ponto que pode estar no centro, ou em várias posições na linha do horizonte. Aproveite para criar desenhos representando a paisagem observada, usando linhas e pontos de fuga. Então, nessa abordagem, eu vou pedir para que vocês façam uma atividade usando uma outra imagem e busque essas referências, tá? Em nosso exemplo, o ponto está na posição central da composição, que foi que o professor fez a leitura com vocês ali na imagem. Mas você, aluno, pode identificar que, às vezes, o ponto de fuga pode estar em outras posições no horizonte, afastado para a direita ou esquerda. Exemplo, existem diferentes formas do campo de visão, que eu também falei aqui anteriormente aqui para vocês. Então, quando eu mudo de posição, quando eu estou observando a imagem, a minha análise ela muda, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo da minha visão. Ela amplia e ela altera. Tá? Então, o meu modo de analisar aquela imagem que eu estou utilizando, ela tem uma visão totalmente diferente. Tá, galera? Galera, para a nossa aula de hoje, ela está se encerrando, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa abordagem desse conteúdo. É um pouquinho diferente, uma análise e construção de um olhar diferente das obras, tá? Nós estamos acostumados a observar as obras num olhar diferente, não mais detalhado, visando essa questão de referências geométricas, formas de linhas, mas o conteúdo da nossa aula de hoje, ele traz esse olhar diferente mesmo, só que ele pede para que você também crie e busque essas referências diferenciadas, tá? Até eu chegar numa imagem final, numa obra final, o artista ele busca essas referências, tá? De pontos de início, de criação, de meio e de fim. Galera, espero vocês na nossa próxima videoaula, tá? Fiquem com Deus e até mais, galera!